Muito bem, retomando os nossos encontros, nós queremos hoje, antes de seguir em frente, fazer um breve resumo de tudo aquilo que nós vimos até agora. Como nós falamos antes, né, a memória é fundamental para poder crescer na vida espiritual, porque senão nós acabamos esquecendo as graças que Deus nos dá. E olha que drama, né? Deus nos dá umas graças muito especiais e nós esquecemos elas, pô. Não, não podemos. Nós queremos que essas graças estejam muito presentes na nossa vida. Então vamos fazer uma breve revisão de tudo que nós vimos, né? Nós começamos no capítulo 1 falando sobre o que é a vida espiritual e essa sede que nós temos de eternidade, que foi semeada no nosso coração por Deus mesmo. Na criação, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, mas também na redenção, porque Deus nos veio trazer a graça de sermos deuses. Deus fez homem para que nós pudéssemos ser Deus. Só que esse negócio de ser Deus para nós é impossível. Nós não podemos amar com o amor de Deus. Por quê? Porque o nosso coração é um coração humano, miserável, pequeno, duro, frio. É tudo isso e pior, né? Porque está infestado pelo pecado. Então, nós não podemos amar como Deus ama. Mas Deus pode fazer esse milagre em nós. Então, através do batismo, Deus vem morar dentro de nós. A inabitação. E através do batismo, Deus nos dá um organismo que nos permite ter uma relação com Ele. O organismo sobrenatural. Você lembra disso? Do organismo sobrenatural? Pois é, composto de virtudes teologais, virtudes cardeais, a graça santificante e os dons do Espírito Santo. Ele não é um organismo físico como esse nosso corpo que é físico, que nós temos os sentidos, né? A vista, o ouvido, o tato, o paladar, o olfato, os sentidos internos da imaginação e da memória, a psicologia. Não, 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 não. O organismo sobrenatural, ele é sobrenatural, ou seja, ele não está submetido aos sentidos e nem pode ser captado por nenhum instrumento. Então não adianta eu tirar uma radiografia, fazer uma ressonância magnética para ver onde é que está o nosso organismo sobrenatural, porque não dá para encontrar. Ele é sobrenatural. Mas pelo fato de ser sobrenatural, não quer dizer que não exista, hein? Não confundam. Porque a gente começa a pensar como as coisas do mundo, né? Aquilo que não se observa, que não se pode provar, não existe. Não. O máximo que nós podemos dizer é que nós, por conta própria, não somos capazes de alcançá-lo. Então teve que Deus mesmo vir e revelar a sua existência. Nós falamos, né? Como Deus, Jesus, ele deu um preview disso que ia acontecer para aquela mulher samaritana no poço. Quando Jesus passou por Sicar e ele ficou no poço esperando que os discípulos fossem até a cidade comprar alimentos, então uma mulher sai da cidade para pegar água, ele estava se esperando encontrar-se com ela. E então ele disse para ela, dá-me de beber. E ela responde, Senhor, como o senhor, sendo judeu, pede beber a mim, que sou samaritana? Eles eram inimigos, né? Mais ou menos como hoje em dia os palestinos e os judeus, né? Então, era o mesmo tipo de ódio, né? Mas Jesus disse, se tu soubesses, se tu conhecesses o dom de Deus e soubesses quem é aquele que está te pedindo de beber, tu lhe pedirias de beber e ele lhe daria da água viva. E ela disse, mas como é que o senhor vai me dar essa água se o senhor não tem nem cântaro? E aí, Jesus disse para ela, olha, todo aquele que beber dessa água e aponta para o poço, né, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. Prestem atenção nessas palavras, porque a água que eu der se transformará nele como uma fonte que jorra para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, Jesus estava falando do batismo. Ele estava falando que ele mesmo ia morar dentro. E isso aconteceu. Nós temos Deus dentro de nós. Só que nós também explicamos que esse organismo sobrenatural, ele não se desenvolve por conta própria.
a diferença do corpo, né? Que se nós não atrapalhamos, ele se desenvolve. Então, vocês não precisavam pensar para nascer, né? Vocês nasceram, depois vocês cresceram, né? E continuam se desenvolvendo, né? Basta dar alimento, cuidar, ir ao médico quando tem alguma doença, etc. Então, o corpo vai se desenvolvendo. O organismo sobrenatural, não. Você precisa exercitar. E é no exercício que esse organismo cresce. E é nesse crescimento que se dá a relação com Deus. É um relacionamento. Nós dissemos que a vida espiritual é um relacionamento. E que para isso nós contamos com a vida de oração e o corpo místico de Cristo. Até aqui tudo bem? Beleza? Fenomenal, né? Mas isso é só colocar as ferramentas. Nós temos um organismo sobrenatural, mas e aí, como é que a gente usa ele, né? Então, nós dissemos no capítulo 2, antes de falar de como ele funcionava, nós quisemos colocar os horizontes da vida espiritual. Ou seja, nós, como católicos, nós aprendemos algo sobre a vida espiritual, sobre a oração, o que fazer, mas nunca vimos qual era todo o plano que Deus tinha. Então, nós contamos, né, que existem 3 vias, né? A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, como que 3 etapas da vida espiritual, né? Do qual a via purgativa é aquela mais comum. Nós estamos purgando, ou seja, limpando-nos dos nossos pecados para preparar o nosso coração para a via unitiva, união com Deus. Só que passa pela via iluminativa, ele nos ilumina para que possamos chegar até lá. E nós falamos que isso combina muito bem com o caminho descrito por Santa Teresa, as 7 moradas. Então, as 3 primeiras moradas são a via purgativa, as 2 seguintes, via iluminativa, e as 2 últimas, via unitiva, né? Nós falamos também que essa é o grande desejo do ser humano, e a grande realização é justamente a 7ª morada, a união mística, o matrimônio espiritual, né? Depois, no capítulo 3, nós falamos sobre as expressões da oração, né? Nós começamos... ainda no capítulo 2, né? Sobre os horizontes da vida espiritual, o que é a oração e as suas formas. Falamos rapidamente sobre a oração de bênção, súplica, intercessão, ação de graças e louvor, né? Que elas podem estar presentes em qualquer tipo de oração que nós fazemos, elas são formas de orar, né? Mas que as que são mais perfeitas são justamente o louvor e a adoração, mas as outras são necessárias para nós, né? Bênção, súplica, intercessão e ação de graças, né? Depois falamos que as expressões da oração, elas se insertam já num caminho, né? Começamos dizendo que a oração mental é o primeiro grau da oração, a oração vocal, desculpa, é o primeiro grau da oração, que são todas aquelas orações que têm texto, né, feito, que você pode pronunciar em voz alta ou mentalmente, né? Mas ainda que seja mentalmente, se chama oração vocal porque é um texto feito, né? Então, o Pai Nosso é uma oração vocal, a Ave Maria, os Salmos. Elas são fundamentais para dizer aquilo que nós gostaríamos de dizer, mas não sabemos como dizer. Só que isso, avançando um pouco mais, você passa para a oração mental, que é aquela oração de relacionamento. São reflexões que depois implicam sentimentos e emoções. Não. Explicamos o Pai Nosso, não? E depois voltamos um pouco mais sobre essas orações, né? A oração vocal, a meditação, a oração afetiva e a oração de simplicidade, como os 4 primeiros graus da oração. São 9, tá? Mas nós explicamos esses 4 porque são os que estão acessíveis a nós. Os outros 5 são graus místicos,
que Deus concede a quem Ele quer. Então, ninguém chega na mística porque quer, porque está se exercitando. É um dom gratuito que Deus pode conceder, ou não. Mas que, em geral, todos nós somos chamados a esses graus de oração mística. Mas precisamos nos preparar para isso. Então, repetindo, os 4 primeiros graus são oração vocal, a meditação, a oração afetiva e a oração de simplicidade. Tudo isso nós explicamos aí no capítulo 2. Depois, capítulo 3, preparando-nos para a oração e perseverando nela. Nós falamos das atitudes prévias, que para que nós tenhamos uma boa oração mental, aquela oração que você dedica mais tempo para Deus, né? Você precisa ter um tempo específico para Deus, um lugar específico no qual não tenha distrações e convide a oração e um recolhimento pessoal. E nós falamos também que quando você começa essa oração mental, você precisa fazer uns atos preparatórios é uma espécie de aquecimento, né, para entrar na oração, que é contar com o Espírito Santo, fazer os atos de fé, esperança e caridade, que são as virtudes teologais, né? Fazer o ato de humildade, reconhecer quem nós somos com as nossas qualidades e com os nossos defeitos, sobretudo essa pobreza de coração, né? E essa pureza de intenção, estar ali por Deus e para Deus. Depois nós falamos da perseverança, como que não adianta você rezar uma vez e achar que está tudo resolvido, aqui para frente vai ser tudo maravilhoso, não. O demônio, o mundo, a carne vão te perseguir, vão te maltratar mesmo. E aí nós precisamos perseverar. Ainda que não gostemos, ainda que não sintamos vontade, ainda que tenhamos vontade de sair correndo, de abandonar, ainda que achemos que estamos perdendo tempo, não estamos. Deus está abençoando, né? Falamos de alguns obstáculos e das motivações que nós devemos ter. Muito bem, depois disso nós fomos para o capítulo 4, a vida espiritual no Reino Cristo, que nós explicamos que isso é a vida espiritual para qualquer pessoa, né? Nós explicamos que é do Reino Cristo, porque está no nosso manual de orações e que faz parte do nosso caminho de santidade, mas é o caminho de santidade para qualquer pessoa, né? E aí explicamos quais são as recomendações diárias, né? Oração da manhã, meditação, saudação a Nossa Senhora com anjos, leitura e reflexão do Evangelho, mistério do terço e no final do dia, balanço do dia, que é um exame de consciência, e oração da noite. Tá? Depois falamos que existem outros âmbitos que durante a semana, durante o mês, durante o ano, também o Reino Cristo recomenda, né? Então, a missa, que além da missa dominical, que essa é obrigatória, pelo amor de Deus, né? Isso é um mínimo indispensável, você pode ir à missa durante a semana, né? Quanto mais missas você vá, melhor. Hora eucarística, uma vez por semana, sobretudo nas quintas-feiras, que é o dia da Eucaristia. Confissão periódica, que eu aconselho que seja mensal, mas a confissão é para sempre que a gente precisar. Se precisar de mais vezes, pode se confessar, não tem nenhum problema. O retiro, que seria muito bom que fosse mensal, muito difícil, né, conseguir ir ao retiro cada mês, mas nossa, isso é uma maravilha, né? E um tríduo de renovação, ou exercícios espirituais, uma vez por ano, também difícil, né? Mas muito bons para o nosso crescimento espiritual. Depois, também no capítulo 4, nós falamos sobre a programação da vida espiritual e o acompanhamento. Nós explicamos que quando nós programamos a vida espiritual, nós não estamos querendo dizer ao Espírito Santo o que ele tem que fazer. Tá? Pelo amor de Deus, nós não somos o dono da nossa santidade, é Ele. Quando nós falamos de programar a nossa vida espiritual, é que nós estamos deixando que o Espírito Santo nos diga o que nós temos que fazer e nós anotamos, justamente por aquilo que nós dissemos antes. Nós temos problemas de memória, então temos que anotar e depois fazer
é um exame de consciência, ele recordando essas coisas, né? Ensinamos como fazer um programa de vida espiritual para que a nossa vida espiritual seja ordenada. Então, fruto da nossa oração, nós descobrimos quais são as nossas debilidades. Descobrindo nossas debilidades, vamos descobrindo o que o Deus quer de nós e, sobretudo, aquela virtude que nos leva a superar essas dificuldades que nós temos até ir superando os nossos pecados. E colocamos aí 3 meios. Pode ser mais, tá? 3 é um número estándar, né? Para que nós possamos ir trabalhando todos os dias esses meios, né? E pouco a pouco ir superando os nossos pecados. Daí a gente colocou um lema e um ideal, né? O ideal é o objetivo que nós queremos alcançar, não porque nós queremos, mas porque o Espírito Santo nos inspirou, né? E o lema é uma frase motivadora que nos ajuda, normalmente é do Evangelho, pode ser também dos Salmos ou de um santo, que nos motive para seguir lutando para alcançar esse objetivo espiritual. Depois nós explicamos também que as meditações, elas também podem ser programadas na linha do nosso programa de vida espiritual. Então, eu busco textos que estejam de acordo com aquilo que eu estou trabalhando na minha vida espiritual. Não impede que o Espírito Santo possa, no momento dado, me tirar daquilo e me mostrar outra coisa que ele quer que naquele momento eu perceba, viva, faça, etc., né? Isso acontece frequentemente, porque o Espírito Santo é absolutamente livre. E nós precisamos estar atentos àquilo que ele vai falando, né? Então, ainda que a minha vida espiritual está programada, eu não fico aí fechado nela. Eu sempre estou aberto àquilo que o Espírito Santo está dizendo. E dissemos também que tudo isso é muito bom nós levarmos para a nossa direção espiritual, para confrontar com o nosso diretor ou diretora espiritual, né? Colocando nas suas mãos, né, aquilo, pedindo ajuda para interpretar o que o Espírito Santo nos está dizendo. Lembrem-se, o diretor ou diretora espiritual é aquela pessoa que nos ajuda a compreender o que o Espírito Santo nos está dizendo. O diretor ou diretora espiritual não são donos das nossas almas, não são pessoas que são muito inteligentes e dão conselhos. Não. São pessoas que procuram ter uma vida espiritual grande, forte, profunda, a tal ponto de ajudar a pessoa que está sendo dirigida a escutar a voz do Espírito Santo e interpretar os movimentos internos que acontecem dentro da pessoa. Depois, no capítulo 5, bom, até agora, bem, alguma pergunta, comentário? Tá tranquilo? E no capítulo 5, nós vimos algumas verdades da vida espiritual, que se nós temos essas verdades em consideração na nossa oração, a nossa oração cresce de qualidade, né? Então, a primeira é o primado da fé sobre a sensibilidade. E nós explicamos que os sentimentos, eles não podem ser o critério da nossa vida espiritual. Então, se eu me sinto bem, quer dizer que eu tenho fé. Se eu me sinto mal, quer dizer que eu estou perdendo a fé. Se eu me sinto emocionado em algum evento, em alguma retiro, tal, quer dizer que esse retiro foi muito bom. Se eu tive muita secura, estive muito lutando contra distrações, quer dizer que foi um retiro mau. Não, nada a ver. É o primado da fé. E a fé não é sentimento. A fé é uma acepção da inteligência. Eu, com minha inteligência, eu digo, eu creio, eu aceito, eu quero. E então, isso é em relação às verdades sobrenaturais, né? Depois nós falamos do primado da ação divina. Quer dizer, Deus tem prioridade na nossa vida e não nós mesmos. É Ele que vai inspirar o que nós devemos fazer e não nós, com a nossa inteligência, decidir o que é melhor para nós. Terceiro, o primado do amor. O amor, a caridade, Deus é amor, essa é a definição de Deus. Então, quando nós permitimos que a nossa
que a ação amorosa esteja em primeiro lugar, ou seja, a caridade sobrenatural, então Deus já está atuando no nosso coração. Quando são os nossos próprios defeitos, as nossas más inclinações que são prioridade na nossa vida, então quer dizer que Deus ainda não é o rei dos nossos corações. Depois falamos da humanidade de Cristo, quer dizer, Deus se encarnou, Deus se fez carne, então toda a vida de Cristo faz sentido para mim, não só as suas palavras, não só o seu testemunho, não só os seus mandamentos, a sua forma de ser, a sua forma de atuar, a sua vida, tudo aquilo que está descrito no Evangelho é revelação para mim, a sua humanidade, a sua humanidade. E por último falamos da inabitação do Espírito Santo, que foi nós retomamos o primeiro capítulo, né? O Espírito Santo mora dentro de nós. Então, toda a vida espiritual, em vez de ser uma busca fora de nós, é uma busca dentro de nós. Maravilha, que tal, hein? Fizemos um resumão de tudo que nós vimos até agora. Tomara que vocês consigam, não, ir assimilando isso na sua vida espiritual. Que isso faça parte da sua vida espiritual. Então é bom de vez em quando vocês voltarem sobre as suas anotações, tá? Porque assim vocês vão recordando, e recordando vocês vão vivendo, né? Quantas vezes a gente esquece dessas verdades, né, sobre a vida espiritual, e de repente você está se deixando levar pelos sentimentos, né? Está muito preocupado porque já não consegue sentir nada na oração. Daí de repente se você lê isso, nossa, primado da fé sobre a sensibilidade, as emoções. Então quer dizer que Deus estava muito ativo aqui e eu nem percebia, porque eu estava ainda reclamando. De repente você continua buscando a Deus fora, né? E Deus está dentro. Enfim, aí fica a recomendação de voltar sobre as anotações que nós estivemos fazendo. Tá ok? Então tá, agora vamos para o nosso capítulo 6. Alguns métodos de oração. Quando eu falo oração, é oração mental, tá? Porque a oração vocal ela não precisa de método, não basta você ter a oração em mãos. São textos feitos, né? E você já pode ir tendo os seus textos preferidos. Mas a oração mental, ela tem muitos métodos. Os métodos são só caminhos que nos ajudam na oração, ok? Eles não são dogmáticos, ou seja, se você não consegue fazer exatamente o método, não tem problema, no dia seguinte você tenta de novo, ou muda, né? Você não fica tão apegado, meu Deus, tinha um método que cumpri, chegou na metade, eu já me perdi, esqueci, ou eu entrei em êxtase, já estava aí na conversa íntima com Deus, daqui a pouco, meu Deus, o método, eu esqueci, tenho que voltar lá. Não. O método é um caminho, né? Então, são ajudas para ter uma intimidade com Deus na oração, ok? Os métodos são ajudas, né, para ter essa intimidade com Deus na oração. Então, nada de ficar muito apegados a eles. Mas também não desprezemos, né? Porque pois são métodos que já têm, muitos deles, muitos anos, né, aplicados ou desenvolvidos pelos monges ou alguns mestres de vida espiritual, então, pois dão o seu fruto, né? Então não sejamos também muito fáceis para dizer, é só um método, né? Eu já sou uma pessoa experimentada na vida de oração, não preciso mais disso, né? Não, cuidado, que não seja que o demônio esteja lhe enganando. Muito bem, então, a primeira coisa a levar em consideração é que as fontes da nossa meditação podem ser várias, né?
quando nós falamos de meditação, são textos que nos ajudam para meditar. Mas o principal, sem a menor dúvida, são as Sagradas Escrituras. Sobretudo os Evangelhos. Não só, tá? Mas sobretudo. Por quê? Pelo mesmo motivo que nós falamos daquelas verdades da vida espiritual. Lembra a quarta ou a quinta, não me lembro, era a humanidade de Cristo, né? Porque Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é mesmo? Pois é. Essa segunda pessoa da Santíssima Trindade também é chamada de Verbo ou Palavra de Deus. Ele é a Palavra de Deus. Mas não é uma palavra escrita. Ele é uma palavra viva, porque ele é Deus. Então, o Evangelho de São João, no capítulo 1, diz: o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra, ela se revela nas Sagradas Escrituras. A palavra eterna, ela é escrita. Só que, uma vez escrita, ela não é estática, como é qualquer outro livro. A palavra de Deus, ela é viva. O que significa isso? Que quando eu estou lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo me está iluminando. Mas me está iluminando aquilo que Ele quer que eu compreenda da palavra de Deus. Isso é palavra viva. E é por isso, então, que as Sagradas Escrituras são a principal fonte da oração. Porque é a palavra viva. Sobretudo os Evangelhos, porque é a palavra viva encarnada. É a história do Verbo feito carne, Jesus Cristo. Mas também os outros livros do Novo Testamento. Os Atos dos Apóstolos, que é como as primeiras comunidades viveram a fé. As cartas, que são explicações do Evangelho, das Sagradas Escrituras em geral, mas sobretudo do Evangelho, são aplicações. Então ajuda muito, já que os primeiros exegetas foram também inspirados por Deus. A maioria delas foi escrita por São Paulo, mas também então as cartas de Pedro, as cartas de São João, as cartas de São Tiago. Então, são autores santos que escreveram para comunidades explicando as Sagradas Escrituras. Então, essas cartas também são muito boas para meditação. Porém, nós podemos também usar livros de espiritualidade que são autores antigos ou contemporâneos que explicam a fé. Ou fazem meditações em cima de textos do Evangelho. Não sei, só para citar um assim ao esmo, né? Alexandre Pronzato, que escreveu um livro que se chama Evangelhos que Incomodam. Ele pega só textos difíceis do Evangelho e propõe para meditação. Uau! Ou outro, um autor espanhol que se chama Ramón Cue, ele escreveu O Meu Cristo Partido. O Meu Cristo Partido. São as meditações que ele fez através de uma imagem de Cristo crucificado que foi encontrada completamente deformada. Era depois de uma profanação de uma igreja, eu acho, não me lembro, né? Que o crucifixo foi arrancado da cruz, né? E quebrado, ele não tinha um braço, acho que não tinha uma perna, o rosto estava partido. Então, ele faz uma série de meditações em cima desse encontro com o Cristo partido, né? Espetaculares, né? Mas, repito, na medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos deixando de buscar a interpretação que outros fizeram e vamos buscando mais as fontes, que são as próprias Sagradas Escrituras. Mas, para quem é mais iniciante, pois sirva-se também de livros de espiritualidade, porque isso vai ser muito útil. Nós vamos aprendendo com aqueles que já estão mais avançados na vida espiritual. Mesmo porque as Sagradas Escrituras, como vocês sabem, não são nada fáceis.
Ou são? Eu me lembro de alguém que está nessa conferência aqui me falando um dia: padre, eu estou lendo o Evangelho de Marcos, mas não estou entendendo nada. Não vou citar nomes. É porque não é fácil mesmo, galera. Não é fácil. Não é como uma biografia que você pega e lê e diz: nossa, que legal a vida de Jesus. Não, pois tem muita coisa que a gente precisa de muita luz do Espírito Santo e também da interpretação da própria igreja para poder compreender. Porque pode ser que nós interpretemos mal os textos. Né? Pode ser que nós não estejamos sendo inspirados pelo Espírito Santo, mas pelo espírito do mal ou pelo nosso próprio espírito, né? E tiramos conclusões equivocadas. Né? Imagina, você está lendo um texto de São Mateus e de repente você lê: se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e joga-o longe para ti, porque é melhor que entres no céu sem um olho do que com os 2 olhos ir para o fogo eterno. E aí você vai para a cozinha e pega uma faca. Calma, calma, não é literal. Tem uma interpretação, né? Então, a gente precisa também de ajuda para poder compreender melhor. Mas também vocês vão ver que conforme vocês vão lendo mais as Sagradas Escrituras e vão orando mais com as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo pouco a pouco vai instruindo vocês. E vocês vão ficando cada vez mais instruídos e conseguem tirar cada vez mais fruto das Sagradas Escrituras. É muito gostoso quando nós começamos a relacionar os textos. Quando você está meditando um texto, não sei, do Evangelho de São Lucas, de repente vem uma citação de uma profecia, você se lembra da profecia e diz: claro, esse é o profeta Miqueias, ele estava falando da vinda do Messias. Olha que maravilha, né? E você começa a relacionar e diz: puxa vida, será? E Mateus fala justamente disso, mas depois que isso aconteceu, então você vai relacionando as coisas e o Espírito Santo se serve dessa sabedoria para ir tocando o seu coração, a sua inteligência. Isso enquanto as fontes da oração. A fonte da oração, ela é muito importante. Ela é muito importante. Porque se você não bebe de uma fonte cristalina, corre o risco de se intoxicar. Então, muito cuidado com os autores espirituais que vocês leem. Muito cuidado. Peçam informação antes. Não venham com qualquer um que lhe indique um livro. Nossa, esse livro é muito bom, meu Deus do céu, mudou a minha vida, que não sei o que e tal. Daí, de repente, você descobre que é esotérico, espírita, né? Que é herético, né? É uma das heresias, né? Ao longo da história. Muito bom escritor, mas está me levando para um caminho que não é. Então, é muito bom que vocês possam ver com seus diretores espirituais as fontes da sua meditação. Vocês encontram um livro que vocês não conhecem, que não é dos clássicos, que não é dos autores, não é de um santo. Deixa eu conversar antes com o meu diretor espiritual, com a minha diretora espiritual, para ver se vai ser um bom livro de meditação. Incluso livros renomados, porque pode ser que esse livro seja muito bom, mas para você não é bom. Por quê? Porque talvez não é o seu momento de vida espiritual. Talvez você não está preparado, preparada para as verdades que estão ali. Ou talvez você não vai entender o que está ali, porque é de, sei lá, alta teologia. E de repente você lê e lê e lê e lê e lê, e é como se estivesse lendo um texto em japonês, chinês, grego, sânscrito ou aramaico. Pois é. Então, talvez não é o seu momento para ler. Não sei, por exemplo, Santa Teresa. Nossa, adoraria ler Santa Teresa. Vou começar com O Castelo Interior ou As Moradas. Não!
porque primeiro está escrito num espanhol do século XVII, né? E depois, porque é alta teologia, talvez, pois, para quem está numa iniciação da vida cristã, não seja o melhor. Ah, mas eu quero. Ah, então lê, pô. Depois, já de volta com o diretor espiritual, você vai dizer, pois talvez não era para mim, então. Ok, deixa para mais para frente, você volta sobre esse livro. Até seria bom você ter uma lista, né, de bons livros espirituais e ir separando aqueles que são imprescindíveis, que você diga, esses eu preciso ler uma vez na vida e meditá-los, e outros que pois, podem ser mais passageiros. Beleza? Alguma dúvida sobre as fontes da vida espiritual? Pode falar. Padre, eu lembro do senhor falando sobre uma ordem no Family Day dos evangelhos. Eu só lembro que começava com Marcos. O resto eu não lembro. O senhor pode passar de novo? Claro, com prazer. Não é a ordem obrigatória, tá? Você pode ler os evangelhos como você quiser, né? A ordem que está na Bíblia é Mateus, Marcos, Lucas e João, mas eu aconselho começar pelo Evangelho de Marcos. Primeiro porque ele é o menor, mas também porque é o mais claro, né? Ele pega toda a vida de Jesus e divide ela em duas partes e avança tranquilamente. Segundo, o Evangelho segundo São Mateus. São Mateus, ele desenvolve muito mais, né? E as partes dele não são tão cronológicas como é no Evangelho de Marcos, né? Que ele vai pegando mais blocos de interesse, né? E vai aprofundando, né? Por exemplo, está o bloco das parábolas, né? Está o bloco das curas, né? Então, assim vai São Mateus. E o São Mateus é bastante mais longo que o de Marcos. Depois vem o Evangelho de Lucas, que supõe os dois anteriores. O Evangelho de Lucas, ele faz uma narrativa em base à subida de Jesus da Galileia para a Judeia para morrer na cruz. E ele coloca todos os eventos da vida de Jesus nesse caminho. E Lucas aproveita para desenvolver temas que os outros evangelhos não desenvolveram, né? Mas supõe que você já conhece o conteúdo dos outros. Então, Lucas fala do nascimento de Jesus, né? da anunciação. Lucas fala da companhia feminina de Jesus, como Jesus dava uma importância especial às mulheres, né? E Lucas fala das parábolas da misericórdia, né? A parábola do filho pródigo, sobretudo, né? Uma parábola muito importante na vida espiritual, né? E por último mesmo, o Evangelho de São João. Porque o São João foge completamente ao esquema dos três primeiros. São João escreve o seu Evangelho ao longo da sua vida inteira. E João foi o último apóstolo a morrer. Então, ele teve aí muita experiência. E o seu evangelho praticamente foi publicado ao final da sua vida, e inclusive completado pelos seus próprios discípulos, né? Então, é um evangelho muito especial, muito meditado, muito mastigado, muito simbólico. E então, se você não está acostumado com a vida de Jesus lida nos evangelhos anteriores, quando você lê o evangelho de João, você fica meio que viajando, né? Nossa, mas o que será que está acontecendo, né? Por que ele disse isso? E vocês vão ver que os eventos narrados por São João são muito poucos, só que muito aprofundados, muito mastigados e muito simbólicos, com muitos símbolos, né? Então é um evangelho ideal para meditação, só que pressupõe o conhecimento dos evangelhos anteriores. Beleza, Lu? Vamos lá, Gabriel. Padre, pegando um gancho, que é uma dúvida minha, mas englobando uma dúvida da Lua também. No último encontro que a gente teve, o senhor comentou um pouco por cima sobre isso, aí eu retomo essa pergunta referente às fontes dos livros, né? Que o senhor tinha comentado que é interessante as meditações serem voltadas para o programa de vida espiritual. Mais para ali
aos defeitos da vida espiritual, tudo relacionado a isso, né? Aí a pergunta seria voltando a isso também. Como que eu consigo ter uma visão, assim, não mais certa, né? Mas uma visão mais ampla de quais meditações escolher em quais momentos certos, né? Uhum. Bom, isso você vai ganhando com mais experiência na vida espiritual, mas de forma mais simples você pode ir pelo índice do livro de espiritualidade que você está lendo, né? Então, se é um livro de espiritualidade, por exemplo, que tem uma continuidade, então você pode ir avançando no livro de espiritualidade, fazendo foco na virtude que você quer alcançar, né? Dá um exemplo, né? Vamos supor que você pega um livro de Jacques Philippe, A Liberdade Interior, né? Então, pois é um livro que desenvolve um tema, aí você diz, nossa, eu gostei desse livro, eu quero meditar sobre isso, né, para mastigar mais. Mas aí o seu foco é a virtude da humildade, né? Você percebe que talvez isso você monta o seu programa de vida espiritual sobre isso e tal. Então, conforme você vai meditando, você vai puxando o lado da humildade desse tema que você está meditando, né? Nem sempre vai dar certo, né? Nem sempre vai dar certo, né? Mas você tenta, né? Quando mais para frente você esteja mais familiarizado com a meditação e tenha mais facilidade, então vai ser muito mais fácil você fazer as relações ou inclusive escolher os temas relacionados com humildade. Segundo lugar, pode ser que você consiga um livro que não necessariamente você precisa ir avançando no livro, né? Como esse que eu falei para vocês, né? Do Alexandre Pronzato, que é Evangelhos que Incomodam. Você pode escolher umas partes, né? Então você pega aquele texto do Evangelho que lhe interessa, diz, esse daqui eu vou meditar. E medita sobre ele, né? Porque você percebeu, esse daqui fala sobre isso, e isso tem a ver com humildade, eu quero meditar sobre isso, né? Ou talvez sobre o agradecimento tem a ver com a humildade também, eu também quero meditar sobre isso. Se você já está com os textos da Sagrada Escritura, então se é a primeira vez que você está fazendo, vai em ordem do Evangelho, vai seguindo, vai avançando no Evangelho e tenta puxar as reflexões para a virtude que você está trabalhando. Mais para frente, quando você já esteja muito familiarizado com os evangelhos em geral, você vai procurando textos, né? E vai relacionando com aquilo que você está meditando. Então, esses são conselhos, mas não são mandamentos, tá? Não são mandados. Você não tem que fazer exatamente assim. Porque pode ser que na sua própria meditação o Espírito Santo intervenha com coisas que você não esperava. Por exemplo, né? Vamos supor que você está meditando um livro e, de repente, lhe chega um vídeo com um testemunho de uma pessoa e que fala num tema relacionado justamente com uma debilidade sua. Daí você diz, amanhã eu tenho que meditar sobre isso. Então você medita. E vai, então. Ou de repente foi uma letra de uma música que você escutou numa adoração e fez todo sentido. Diz, eu vou meditar sobre essa letra. Depois você volta lá para o seu programa e continua. Tá? Então, é uma maneira simples de buscar relacionar a meditação com o programa de vida espiritual é através do índice do livro, né? E então você vai encontrando aquilo que tem a ver com a virtude que você está trabalhando. Ou se o livro é um livro continuado que vai desenvolvendo a ideia, então vai meditando pouco a pouco, mas vai tentando relacionar isso com a virtude que você está trabalhando. Beleza? Vamos lá, Gabriel. Só para deixar bem claro, padre, eu entendi toda essa explicação do senhor, mas aí me surgiu uma outra dúvida, né? Vamos lá. Que aí eu entendi que tem que estar aberta à docilidade do Espírito Santo, em saber os momentos certos assim para meditar cada coisa.
Mas o que me vem em mente em questão de dúvida, né? Quais momentos, em questão tipo assim, de discernir, não, desse momento é as Sagradas Escrituras realmente, qual a importância, eu sei que a importância máxima é para as Sagradas Escrituras, mas assim, a vida espiritual mais voltada às Sagradas Escrituras e pequenas doses de livros espirituais, ou assim, balanceado, né? Dividido meio a meio, não quanto quantitativo, né? Mas acho que o senhor conseguiu entender um pouco a ideia. Se a pessoa está começando na vida espiritual, pegue um livro de vida espiritual, porque ela ainda não está familiarizada com a Sagrada Escritura. É provável que o próprio livro vá citar textos da Sagrada Escritura, então você vai buscando. Em paralelo, na sua leitura espiritual, você vai lendo as Sagradas Escrituras, sobretudo os Evangelhos, e vai se familiarizando com ele. Uma vez que você começa a já ter mais familiaridade, já passaram os dias, os meses de meditação e tal, então você pode se lançar a meditar textos das Sagradas Escrituras. Se nessas meditações você perceber que não está conseguindo, que não está avançando, não está entendendo, não está conseguindo refletir nada, tal, então volta para o livro de vida espiritual, ok? Não sejam fáceis para desistir, né? Não é um dia que a meditação você não consegue, você diz, não, isso não é para mim. Não, insiste no dia seguinte. E no terceiro dia também, no quarto. Passou uma semana, você não conseguiu tirar fruto mesmo, então diz, acho que o Espírito Santo está dizendo que eu devo melhor pegar um livro de vida espiritual. Né? E talvez um livro de vida espiritual sendo mais mastigado e tal. Repito, isso não é uma regra. Porque pode ser que você está muito bem nas suas meditações sobre a Sagrada Escritura e de repente lhe cai em mãos um livro que é exatamente o que você está precisando. Então você percebe no seu interior, o Espírito Santo está me dizendo, medita sobre isso, meu filho, vai. Então medita, não tem problema. Depois você volta para as Sagradas Escrituras. Tá? Então, nós temos que levar em consideração isso, né? Que às vezes o Espírito Santo se serve das circunstâncias para nos colocar aquilo que ele quer que nós vejamos. Então, é importante nós termos a nossa programação, mas não sejamos tão quadrados a ponto de achar que aquilo é tudo o que Deus quer de nós. Talvez é o que ele quer nesse momento, né? Daqui a pouco ele chega e ele mesmo quebra o programa que ele mesmo inspirou, porque ele quer que você seja humilde e aceite que ele pode intervir na sua vida quando ele quiser, da maneira que ele quiser. E assim, ele na prática vai te fazendo crescer na vida espiritual. Beleza? Deu para entender ou ficou complicado? Maravilha, então. Ok, vamos então para os métodos. Né? Alguns métodos, né? Existem muitos métodos e a nossa ideia não é ficar aqui explicando todos os métodos, mas colocar para vocês alguns que sejam úteis e aí vocês escolhem o que vocês quiserem. O primeiro nós já explicamos, que é a meditação discursivo-afetiva. Se lembra que nós explicamos lá, quando nós falamos sobre a vida de oração no Reino Cristo, nós explicamos como fazer meditação? Se lembram? Beleza. Então, esse método já está explicado, é um método discursivo-afetivo, que começa com o discurso, ou seja, a reflexão, que vai gerando afetos. Então, você reflete sobre a ideia e depois presta atenção nos sentimentos que isso gera e deixa que isso também influa no seu relacionamento com Deus. Vamos falar agora sobre a contemplação. Quando nós falamos de contemplação, ela pode ter dois significados. A contemplação mística, que essa é um dom de Deus, não tem nada que nós possamos fazer para poder desenvolver esse método. Nada. Porque ele é gratuito, dado por Deus e ela chega em você. Então, não é da contemplação mística que nós vamos falar agora, tá? Não é a contemplação mística.
É a contemplação proposta por Santo Inácio de Loyola nos seus exercícios espirituais. De que se trata esse método? Ele é um método no qual nós tratamos de ver as cenas que estão sendo narradas e nos colocarmos dentro dela. Então, é um método de oração no qual nós meditamos sobre eventos e não sobre ideias. Então, por exemplo, eu quero meditar sobre o nascimento de Jesus. Acabamos de passar pelo Natal. Então, é um evento. É um evento. Maria e José têm que sair de Nazaré rumo a Belém, não encontram hospedagem, só conseguem uma cova e aí se dá o nascimento, e depois chegam os pastores, e depois chegam os reis magos. Então tem uma série de coisas que acontecem, são acontecimentos. Então esse método de contemplação é para meditar acontecimentos, eventos narrados no Evangelho. Pode ser narrados também na Sagrada Escritura em outro lugar, mas sobretudo nos Evangelhos. É um método que está concentrado na contemplação da vida de Cristo. Para esse método se aconselha os mesmos atos preparatórios da meditação. Então não vou repetir aqui porque são os mesmos. Depois você escolhe um texto do Evangelho que narre um evento, não um discurso, não um texto de ideias. Então, eu não posso fazer uma contemplação sobre o discurso, o Sermão da Montanha, que vai falar sobre as bem-aventuranças. Por quê? Porque são ideias, não é um evento. Mas eu posso fazer uma contemplação sobre a multiplicação dos pães, porque descreve como é que foi. Estão lá os discípulos e, de repente, Jesus que está explicando para todo mundo que as Sagradas Escrituras, está ficando tarde, então ele mesmo dá de comer para essas pessoas. Então, eu posso contemplar sobre isso. Eu escolho o texto. Leio o texto com calma, tratando de compreender com claridade esse acontecimento. Se precisar ler 2 vezes, 3 vezes, posso ler tranquilamente. Depois, eu trato de imaginar a cena. Aí eu tenho que usar muito a minha imaginação. Eu me transporto no tempo para aquele lugar, para aquele momento, para tratar de imaginar o que está acontecendo. Paisagens, objetos, roupas, lugares, personagem, o cheiro do lugar, o barulho que está acontecendo, os ruídos que estão em volta. Eu trato de imergir dentro da cena. Então, tem que usar muito a imaginação. Então, se nós estamos contemplando o nascimento de Jesus, então você está imaginando, como é que era a chegada de Maria e José a Belém. Então você imagina como é que era aquela cidadezinha, uma cidade muito simples, ruazinhas de terra estreita, aquelas casinhas com simplicidade, teto de palha com barro, e eles passando pelas casas e vendo quem eram os conhecidos, daí de repente chegava lá, batia palma, saía uma pessoa, Abraão, como é que você está? Tudo bem? Muito bem, poxa, eu estou aqui com a minha esposa, a gente está procurando hospedagem, tem lugar aí na sua casa? Tem, já tem aqui umas 5 famílias, mas pode vir, tem lugar para vocês. Daí José fica pensando, puxa vida, com outras 5 famílias, como é que Maria vai dar a luz na frente de todo mundo? Não vai rolar. Então, obrigado, Abraão, acho que a gente vai seguir um pouquinho para frente, vamos procurar. Daí toca lá na frente, saia. Sara, como é que você tá? Tudo bem? Nossa, como você cresceu, me lembro quando você era criança, não sei o que tal. Aí rola aquele papo, sua mãe tá em casa? Tá aqui, Daí aparece, dá aquela conversa, tampouco dá,
Até que finalmente chega num lugar que tem lá uma cova onde estão os animais, né? E, pois, depois de tanto procurar, já anoitecendo, acho que vai ter que ser aqui. E tá lá José limpando, você imagina, né? José fazendo a limpeza, Maria não pode ajudar, ela está naquela situação, né? E ele traz palha nova, seca, limpa e coloca ao redor e tal, e aí o nascimento mesmo de Jesus. Tudo isso é com a sua imaginação, e você sente o cheiro da palha, você escuta o mugido da vaca que estava aí no estábulo, né? Aí as galinhas que estão passando aí, o galo que canta ali do lado, tá? Tem umas ovelhinhas ali. Então você está lá realmente no meio da cena. Tá? Terceiro aspecto, em protagonista. Em protagonista. Nós vamos dar um passo mais. Você não imagina a cena de fora. Você imagina a cena de dentro. Você se identifica com algum dos personagens que estão na cena. Então pode ser que você seja o Abraão que está lá e chega Maria e José na sua casa para pedir hospedagem. E você é obrigado a contar que tem muita gente lá, mas que não tem nenhum cômodo separado no qual Maria pudesse dar à luz, né? Então, com muita pena você vê a Sagrada Família seguir em frente, né? Ou você pode ser lá de Sara, que emprestou o estábulo onde tá os animais. Então, de repente, você está em casa e você, vou dar um pulinho lá no estábulo para ver se eles estão precisando de alguma coisa e tal. Daí você chega lá com uma vasilha assim com pão sírio quentinho para oferecer para eles, né? Recém saído do forno. Ah, obrigado, a gente estava precisando mesmo, né? Aqui a viagem foi dura. Então você se coloca como um protagonista, ou será que você é um dos pastorzinhos que vai chegar e visitar, né? Maria e José e encontrar o menino recém-nascido e adorá-lo. Você, dos primeiros adoradores de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Você participando da primeira adoração da história da humanidade. Fenomenal. Então, em protagonista. Até você pode inventar um personagem que não existe, só para acompanhar, né? Você pode ser, sei lá, nessa história aí, você é um vendedor ambulante que estava passando por ali e viu que a Sagrada Família estava meio perdida e dá uns conselhos. Ali tem um estábulo, né, que vocês podiam ficar. Né? Puxa vida, deixa eu ajudar vocês a limpar aqui, né? Então você está aí com José, ajudando a fazer a limpeza aí do lugar e tal. Então, é em protagonista. Por último, uma coisa que a gente já falou, mas é bom nós recordarmos isso, colocar os sentidos dentro da contemplação. Múltiplos sentidos, não só a vista, não só a imaginação, mas também o ouvido, né? Então, os ruídos, o tom de voz, como é que era a voz de Maria, como é que era a voz de José, como era que era a voz das pessoas nas casas onde eles pediam hospedagem, né? Que barulhos tinha ali ao redor, né? De repente você escuta de fundo um lenhador, você escuta aí os animais do estábulo, você escuta o pessoal da hospedaria que está lá, a maior gritaria, né? Porque estavam querendo roubar um camelo, daí chegaram, pegaram em flagrante lá, daí vem. Então, você coloca os sentidos, múltiplos sentidos, tá? Na meditação. O cheiro do lugar, não. O sabor, né? Cuidado aí com a questão do sabor, porque pode ser que você, na sua contemplação, fique com muita fome. Então, não se autotente, né? Pensando, nossa, que comidas estavam preparando lá, meu Deus do céu, e eu aqui que não comi nada ainda. Então,
mas tratem de colocar os sentidos na sua contemplação. Bom, no texto que eu vou mandar para vocês, eu coloquei outro exemplo aqui, né? Coloquei Lucas 21, 1 a 4, que é as ofertas no templo e a mulher pobre que oferta 2 moedinhas que não valem nada, né? Então, aí você já tem 2 exemplos distintos para a sua oração, a sua contemplação. Dúvidas, comentários? Tá tranquilo? Muito bom. Então, a contemplação, você pode alternar com a meditação discursiva afetiva, né? Ou, inclusive, você pode usar junto, né? Você começa contemplando, né? E depois você medita sobre alguma ideia que Deus te deu. Vamos pegar esse exemplo do nascimento de Jesus. Então você trata de contemplar, você está pensando em Maria, José chegando, e depois a cova, como é que era, e a adoração, e chegam os pastorzinhos aí na madrugada, eles dizem que viram anjos, e Maria disse, essa é a criança, né? E eles se ajoelham aí para adorar o menino e tal. Depois que você faz essa contemplação, talvez Deus está plantando no seu intelecto algumas ideias. Por exemplo, né? Nossa, que humildade de José. Caramba! Ele sabendo que a sua esposa está grávida, ele, pois nas diversas casas que ele foi, né? Ele podia chegar e dizer, olha, não sei, vocês não sabem que eu estou aqui com o Filho de Deus, essa é a mãe do Filho de Deus, né? Olha, o mínimo que vocês podiam fazer é sair todo mundo da casa e deixar Maria que desce a luz aí no lugar. Depois vocês voltam. Eles vão dar uma volta, vão para o restaurantezinho aí, né? Vão aí. Não, mas José, não se incomode, não tem problema. Com a sua caridade acostumada, aí que você começa a pensar, né? Conversar com Deus sobre a humildade de José. A humildade de José. Aceitar a humilhação. Aceitar ser deixado de lado. Então, você junta contemplação com meditação. De repente, você já meditou e já não vem mais nenhuma ideia, você continua na contemplação. Você volta outra vez para a cena e continua contemplando, né? O próximo passo, tratando de ver o que vai acontecer depois, né? Imaginando aquela cena. Ambos métodos, o discursivo afetivo e a contemplação, estão sujeitos à distração. Porque não quer dizer que o fato da gente estar num bom método, a gente não vai se distrair. O inimigo está procurando nos derrubar de qualquer jeito. Então, ele vai continuar tratando de atrapalhar. O que acontece quando nós nos distraímos? Nós deixamos de lado a distração e voltamos para a nossa meditação ou para a nossa contemplação. A contemplação pode ser que ela seja muito sujeita a distrações. Porque o fato de estar usando a imaginação nem sempre quer dizer que a gente consiga controlar a nossa imaginação. A nossa imaginação, às vezes, é demasiado fértil. Então, de repente, você está meditando, você pensa na palha que está lá e disse, nossa, minha cama era bem mais confortável do que essa palha, né? Daí depois você diz, mas o meu colchão já está meio velhinho, precisava, nossa, eu vou falar com a minha mãe, meu pai, a gente podia
comprar um colchão novo, né? Eu vi uma loja muito boa, tinha umas ofertas. Daqui a pouco você está pensando no shopping. Você esqueceu que você estava na contemplação. Tem problema. Quando você se der conta, volta. Opa, deixa eu sair do shopping e ir para Belém outra vez. Vamos lá para a cova de Belém. Então você volta para a sua meditação. Não se escandalize que você se distraia, tá bom? Porque é só o normal. O normal é que aconteçam distrações, né? O anormal é que não aconteça. E nós agradecemos muito a Deus. Mas quando acontece, não tem problema. A gente volta, pede desculpa para Deus e volta para a meditação ou para a contemplação, né? Seja lá o que for que a gente estiver, qual das duas a gente estiver fazendo nesse momento. Beleza? Ao final, seja no final da meditação ou ao final da contemplação, você trata de resumir aquilo que Deus te deu nessa meditação ou nessa contemplação ou nas duas, né? Deus me falou sobre isso, eu falei sobre aquilo, daí ele me respondeu esse outro, surgiu esse sentimento, mas esse sentimento me levou a uma conclusão tal. Você trata de ficar com uma conclusão, né? E talvez a conclusão é muito simples, né? Nossa, eu preciso ser mais simples no trato com as pessoas, por exemplo. Assim como José, ele enfrentou as dificuldades com muita simplicidade. Muita simplicidade. Ele não se escandalizou com as pessoas. Ao contrário, não? Ele desculpou todo mundo e tal. Puxa, eu preciso ser um pouco mais assim. Nossa, eu reclamo demais. Nossa, eu estou sempre acusando as pessoas. Está todo mundo errado, sou eu que estou certo. Então, talvez, essa é a minha conclusão. E eu anoto lá no meu caderninho de espiritualidade. Deus está me falando. Isso daí. Não termine a meditação nem a contemplação sem um agradecimento a Deus. Não, primeiro, sem uma conversa com Deus, no qual você conta para Ele as coisas que você fez. Ele já sabe, mas quando você fala as coisas para Deus, né, isso serve para você, né, porque isso vão se firmando no seu coração. E você agradece, né? Agradece as distrações, as tentações, a graça de poder ter superado essas coisas, as inspirações que ele deu, os bons sentimentos que ele deu. Conversa, agradece, fala disso. Pode ser breve, não precisa ser longo, então. Mas não termine sem agradecer a Deus e sem agradecer a Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre está presente em nossas orações, independente do método. Então é muito importante que nós sempre concluamos falando com ela. Mãezinha, que bom que a senhora estava aqui na minha meditação, né? E se nós usamos, por exemplo, esse exemplo, desculpe a redundância, né, do nascimento de Jesus, eu posso dizer para ela, mãezinha, que bom que você me convidou para estar com a senhora aqui nesse lugar de tanta intimidade, que é onde Jesus nasceu. Puxa vida, obrigado por me conduzir nessa adoração. A senhora pegou o Jesus no colo e me deu. Aí você, na sua contemplação, sei lá, você imaginou Nossa Senhora te entregando o menino Jesus, você pegando ele no colo. Olha que coisas! Você com o menino Jesus no colo, recém-nascido. Você agradece a Nossa Senhora aí por esse dom, por esse privilégio, né? E depois já faz a sua oração final e se termina. Se possível, faça também um propósito, algo que você quer fazer durante o dia, tá? Que seja relacionado ao seu programa de vida espiritual, não inventa coisas novas. Talvez é só um recordar aquilo que você já se propôs fazer. Talvez o seu programa de vida espiritual já tenha as propostas, não? Você simplesmente
recorda e reforça essas propostas ao final da sua meditação ou da sua contemplação ou de ambos. Beleza? Maravilha, pessoal. Então, o seguinte método nós vamos deixar para o próximo encontro, que é a Lectio Divina. Lectio Divina é um método muito antigo dos monges e muito bom, que nos pode ajudar bastante, né? E se dá tempo, também no próximo encontro, nós vamos falar da oração do coração. Oração do coração, que é outro método distinto de todos esses que nós já falamos, né? Então, nós vamos terminar aí com 4 métodos que podem ser usados complementariamente. Posso usar um, posso usar o outro, posso começar com um e continuar com o outro, né? Mas eu aconselho, no início, vocês escolherem um método e ficarem nele, né? Por exemplo, eu amanhã quero fazer uma meditação discursiva afetiva. Ok, eu vou fazer. Faço isso durante uma semana, 2, me familiarizo com o método. E com a contemplação, mesma coisa. Agora eu vou fazer contemplações. Vou ficar uma semana, 2 semanas fazendo contemplações. Para você se familiarizar com o método e você fazer o método próximo, né? E mais para frente, quando você já domine e tal, é muito mais fácil você ir flutuando de um para outro, segundo Deus vai te inspirando. Tá ok? Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Fenomenal. Então, no próximo encontro, a gente continua com os outros métodos.